O promotor de justiça, Dr. Danilo Prete Vieira, acaba de dizer à imprensa que o Ministério Público foi induzido ao erro no seu posicionamento favorável pela liberação do Parque de Exposições de Juína no último dia 4, horas antes que antecederam a festa. Ele, inclusive, solicitou à Polícia Judiciária Civil a abertura de um inquérito policial para apurar a falsificação de documentos. Acompanhem o que disse o promotor. É importante, nesse primeiro momento, o Ministério Público, inclusive, prestar contas, né? O Ministério Público é uma instituição pública, eu sou um servidor público, então é importante haver uma prestação de contas justamente por conta desse diz que está envolvendo a situação da Expo Juína, né? Bombeiros, Ministério Público, Poder Judiciário. Pois bem, inicialmente, né, o sindicato ele foi notificado ainda em dezembro do ano passado pelos bombeiros para se readequar. Estava irregular. Não se readequou. Foi notificado novamente em maio deste ano já. Novamente não se readequou. Em razão disso, os bombeiros procederam com a interdição do parque. Após a interdição do parque, ali do recinto, o sindicato começou a correr atrás, mas já não havia tempo hábil, né, para realizar todas o procedimento pertinente para a regularização do parque. Nisso, ainda semana passada, tive uma reunião aqui no Ministério Público junto com o presidente do sindicato, na terça-feira. Na quarta-feira, teve uma reunião entre Ministério Público, bombeiros e presidente do sindicato, onde, na ocasião, foi sugerido que o Ministério Público fizesse um acordo entre bombeiros e sindicato. Na ocasião, eu ainda comentei, falei, olha, mas para que precisa do Ministério Público para fazer o acordo? Né? Se o imbróglio é entre sindicato e bombeiros, basta ambos fazerem o acordo. Para que outra instituição? O Bombeiros me informou naquela ocasião que não poderia fazer mais nenhum tipo de TAC, nenhum tipo de acordo, justamente pelo fato de que já havia transcorrido o prazo hábil para realizar esse tipo de pacto. Daí, consequentemente, ele não poderia fazer. Da mesma forma, foi sugerido novamente para que o Ministério Público fizesse. Eu falei, eu também não posso fazer, porque eu não tenho nenhuma participação, o Ministério Público não tem nenhuma participação sobre o ato do bombeiro. Na ocasião, inclusive, eu brinquei com o comandante e falei, olha, se você me der um atestado que não existe risco nenhum, eu faço. Ele falou, isso eu não posso fazer, doutor, não posso fazer um atestado desse. Eu falei, então eu também não posso fazer um acordo desse. Na ocasião, sensibilizado ainda com a própria situação, eu sugeri, falei, por que vocês não entram com uma ação judicial? Porque administrativamente eu não vou fazer acordo, o bombeiro não vai fazer acordo e vocês estão numa situação que amistosamente não vai haver qualquer composição. Então eu falei, entre com uma ação judicial, seja mandado de segurança, seja uma ação civil, mas entre com uma ação judicial. O sindicato entrou com uma ação judicial, isso na própria quarta-feira. Na quinta-feira de manhã, novamente o presidente do sindicato esteve aqui, conversando, falando que já tinha entrado com uma ação. Eu falei, agora vamos esperar. Já adiantei que eu iria me manifestar contrário ao mandado de segurança, justamente porque não há ilegalidade no ato do bombeiro, pelo menos naquele primeiro momento não visualizava nenhuma ilegalidade. Eu falei, olha, infelizmente vamos manifestar contrário justamente por conta disso, mas torço para que você tenha qualquer resultado favorável, mas eu tenho que respeitar a lei, então eu vou manifestar contrário. Desde o início eu já havia falado nesse sentido. Pouco tempo depois, cerca de meia hora depois, eu fui intimado de uma audiência, nessa mesma quinta-feira, semana passada, para tratar desse mandado de segurança impetrado pelo sindicato. Na ocasião, o Dr. Raul marcou uma audiência, nós fomos nessa audiência, e lá estava presente o Poder Judiciário, representado pelo Dr. Raul, o Ministério Público, representado por mim, os bombeiros, representados pelo capitão Adailto, o sindicato, representado pelo seu presidente, e os advogados. E lá nós estávamos conversando, discutindo, para saber como que a gente poderia chegar num acordo. Nisso, inclusive, daí foi sugerido, foi requerido por mim, que fosse fazer uma vistoria, para que se constatasse em loco
se havia alguma irregularidade ou não. O Dr. Raul deferiu e foram feitas as vistorias. Impede salientar que nessa situação toda, a interdição do parque ela se dava pela ausência de alvará, né? E não porque havia uma irregularidade latente, cristalina ali, por exemplo, não porque havia risco estrutural, por exemplo, né? Mas pelo simples fato de que não havia alvará. Por isso que inclusive foi sugerida essa vistoria, né? Como os bombeiros não tinham ido em loco, então foi sugerida a vistoria para que ele pudesse verificar se havia alguma risco estrutural na realização da festa. Nisso os bombeiros fizeram a vistoria, fizeram vários apontamentos de irregularidades, mas pontualmente, pelo menos a olhos de leigo, não havia nenhuma irregularidade que ensejasse risco, né? Nisso também o próprio sindicato trouxe sugestões paliativas para as irregularidades apontadas pelos bombeiros, né? E analisando ambos os documentos, foi verificado, inclusive, que as sugestões do sindicato eram assim, razoáveis, proporcionais. E, analisando o processo, foi verificado que tinha um alvará do ano passado. Esse alvará do ano passado, pelo que constava da lei, tem validade de 1 ano. E analisando esse alvará do ano passado, de 2016, observou-se que ele era de 6 de agosto de 2016. Logo, se o alvará vale por 1 ano, a interdição era ilegal, né? Porque, vejam bem, a interdição ela se dava, segundo os bombeiros, pela ausência de alvará. Se o alvará de 2016 tem validade de 1 ano, então o alvará é válido. Então, em cima desse documento que foi juntado no processo, o Ministério Público manifestou-se pela ilegalidade da interdição. O Ministério Público manifestou pela liberação da festa. Por quê? Porque não podia ter interdição, porque o alvará do ano passado ainda era válido. Então, a interdição seria inválida, né? Seria um ato ilegal praticado pelos bombeiros. E essa foi a manifestação do Ministério Público, né? O alvará teria validade pelo menos até dia 6. Né? Eu até pensei, nossa, então os bombeiros podem interditar dia 7, mas pelo menos o primeiro final de semana ainda é válido, até por uma questão cronológica. Pois bem, o Ministério Público manifestou-se favorável, tendo em vista a ilegalidade do ato dos bombeiros, da mesma forma que sugeriu para que fosse interditado parcialmente o Camarote Prime e também impedido a realização de fogos de artifício, justamente para diminuir danos. Fogos de artifício para diminuir danos de incêndio, e a interdição do Camarote Prime, tendo em vista que um dos apontamentos citados e como irregulares pelos bombeiros seria o Camarote Prime, né? Ocorre que o sindicato, naquele primeiro momento, não indicou qualquer medida paliativa para regularizar o camarote. Então, como não existia nenhuma medida paliativa para regularizar o camarote e havendo esse apontamento irregular pelos bombeiros, manifestei-me pela interdição parcial. Na decisão do Poder Judiciário, acompanhou o posicionamento do Ministério Público, citando a validade do alvará, né, como o ato ilegal do bombeiro, e também proibindo os fogos para diminuição de risco, bem como interditando-se o Camarote Prime. Isso tudo na sexta-feira.